Graça e paz, irmãos. Podem tomar assento. Faremos a leitura do capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4 de Neemias, então, nós estaremos dando sequência à nossa série. E já faremos a leitura do nosso texto. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro e ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderes de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão fortalecer sacrifícios, oferecer sacrifícios? Acabarão a obra em um só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava a seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará este muro de pedras. Ouve-nos, ó Deus, o nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim construímos o muro até metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos contra a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes de todos os lugares onde moravam, virão e nos atacarão. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que tinham sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalharam na obra e metade empunhavam as lanças, os escudos e arcos e couraças, e os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho uma com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia uma espada à cinta e assim trabalhavam na construção. E o que tocava a trombeta estava do meu lado.
Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados do muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajunteis a nós, e o nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhavam as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém como seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas, e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma na mão. Muito bem, meus irmãos, o texto, capítulo 4, é um texto que provavelmente é um texto que nós já ouvimos em algum outro momento, e é um texto bem utilizado aí, muitas vezes, para umas mensagens mais triunfalistas, né? Ou algumas mensagens que acabam sendo voltadas muito para o âmbito individual, para o pessoal, das pessoas que passam por lutas. E óbvio, quando nós falamos aqui sobre perseguição, sobre luta, sobre Deus lutando por nós, né, não que isso seja errado individualmente, Deus ele nos abençoa individualmente nesse sentido, mas muito maior do que isso é Deus lutando pelo seu povo, e o seu povo engajado em fazer a sua obra e a sua vontade. Então, a tônica aqui é justamente Deus lutando pelo seu povo e o povo engajado em construir e fazer a vontade de Deus, fortalecendo os seus muros para que eles pudessem então conseguir de fato servir a Deus por meio da sociedade, ter uma cultura de fato aonde eles tinham Deus como o centro delas. Muito bem, meus irmãos, nós vimos até agora, né, a história de Neemias. Neemias era um copeiro então do rei Artaxerxes. Ele servia num cargo importante. Nós sabemos que o copeiro era aquele que provava então o vinho para que estivesse envenenado, então ele poderia salvar a vida do próprio rei, mas não só como copeiro, ele era um conselheiro, né, bem próximo do rei. A gente ouviu nos primeiros capítulos que Neemias, ele então, em uma conversa com um habitante ali, o seu irmão, né, habitante ali da terra de Israel, quando conversa com ele, fala: olha, como é que está Israel? Né? Neemias pergunta, né? E ele diz: olha, as coisas não estão boas, as coisas realmente estão feias. E ao saber disso, né, nós ouvimos, ele se enche de profunda tristeza, ele ora e jejua 4 meses, e daí toma a decisão de pedir ao rei, né, ajuda, auxílio, para que ele pudesse então ir à sua cidade e construir a cidade e os muros que estavam ali derribados. Nós vimos isso. Vimos também que Neemias, então, ele vai até a cidade, ele tem um planejamento, né, para que ele possa compreender o que estava acontecendo durante ali, para ver como é que estava a situação, e ele de fato se choca em algum sentido, onde ele vê não só a cidade que está destruída, mas ele vê a acomodação do povo que ali está acostumado então com aquilo que eles estão vendo. Eles não conseguem mais observar o quanto caótico, quanto há um caos no meio da sua cidade, e vivem como se algo não tivesse acontecendo nada, né? Ou talvez não só como não tivesse acontecendo nada, mas talvez o desânimo faz eles não enxergarem toda a situação ao seu redor. Mas Neemias é uma pessoa prudente, é uma pessoa não é impulsiva. Mais uma vez, então, ele observa e faz todo o seu planejamento para que, de fato, ele chame o povo, então, e ele dá testemunho do quê? Daquilo que Deus fez, da forma que Deus levou ele até o povo de Israel, até a cidade, e ele diz e dá testemunho de que a boa mão de Deus estava sobre ele. Então, ao ouvir isso, o povo de Israel entende que de fato eles deveriam se engajar e começar a participar então dessa construção. Então, o povo de Israel se encoraja e se motiva, e a motivação do povo de Israel é o próprio Deus, pois é Deus quem está guiando a vida de Neemias. Então eles de fato se engajam e começam então a fazer, a se mobilizar para a construção. Nós vimos aqui no capítulo 3, como que isso se deu, né? O povo então, por meio de Neemias, eles começaram a ter organização, né? Ordem,
uma coordenação na forma de trabalho, onde vimos no capítulo 3 que eles começaram então a construir a Porta das Ovelhas, começaram a Porta das Ovelhas e foram num sentido anti-horário e começaram a construir então os muros. Cada família estava participando então de todos esses processos. Se eu não me engano, eram 40 famílias, distribuições, que então começavam a construir parte deste muro. Houve cooperação, engajamento, onde todos estavam então focados para que eles pudessem construir este muro, e também havia comunicação, havia diálogo. Eles conversavam para que eles pudessem então reconstruir o muro. Isso que nós vimos então no capítulo 3. E agora no capítulo 4, então, a gente começa a ver a oposição contra o povo à reconstrução. Muito bem, meus irmãos, no verso 1, então, a gente vê que quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. O que nós vimos lá no capítulo 2, quando o nosso pastor Israel pregou? Lá, Sambalate e Tobias, né, o amonita, eles ouviram e ficaram irritados, né? A saber disso, eles ficaram então irritados no verso 10, né, com a situação da mobilização do povo para a reconstrução, e aquilo, meus irmãos, que era só crítica ou zombaria, né, de que esse pessoal está querendo reconstruir o muro, e isso é bobagem. Então, aquilo que era só crítica começou então a se acentuar, né? Sambalate e Tobias começam então a provocar eles, a zombar da construção do muro, e ele fala, né, no verso então do capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, né, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer, irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar as pedras da construção, dos entulhos, das pedras queimadas? E Tobias também zomba, né? Ele diz o seguinte: mesmo que construam uma só, raposa derrubará este muro de pedras. Nós vimos então a zombaria que há da oposição deles, né? E a gente vê aqui no capítulo 4, então, essa oposição ficando mais forte a cada momento, à medida que o muro estava sendo construído. Então, a gente tem aqui a crítica dos opositores, né? E justamente é isso que acontece. Toda vez que a obra de Deus está sendo feita, existem oposições, existem críticas. Isso é quase que chovendo molhado, nós sabemos, e se eu falar isso aqui várias vezes, nós vamos perceber que toda vez que nós fizemos a obra de Deus, toda vez se levantam situações de dificuldades para que essas coisas não aconteçam. Todo mundo que é cristão e vive o cristianismo sabe que haverá oposição a tudo aquilo que nós nos levantarmos para fazer na obra de Deus. Então, os inimigos, eles se unem para paralisar a obra de Deus, né? A gente vê, eles não estão, são povos diferentes, mas para que eles possam paralisar a obra de Deus, eles se unem. Nós vemos aqui o Sambalate, que era de Samaria, do norte, Tobias, que era do leste, Gesem, no capítulo 2, 19, que aparece aqui também, ele participava aqui da parte do oeste, então eles estavam todos engajados para que eles pudessem, então, paralisar a obra de Deus. Também nós temos aqui a informação fora os amonitas, os asdoditas, que faziam parte, que eram os arábios da parte do sul. Então todos eles se reuniram, de certa forma, para então impedir que esses muros fossem reconstruídos. Eles fizeram primeiramente um ato mais psicológico, vamos dizer assim, uma zombaria, né? Começaram de fato a criticar, né, até mesmo o material que eles estavam utilizando para a reconstrução do templo, até mesmo o recurso para a reconstrução dos muros. Então, não existe limite, meus irmãos, para que os nossos opositores, eles limitem aquilo que está sendo feito na obra de Deus. Eles não vão só criticar as pessoas, mas vão criticar os recursos, vão criticar qualquer coisa que tiver que criticar. Então, o certo é que a zombaria, ela vem justamente para enfraquecer
né, o povo de Deus, ou até mesmo o nosso ânimo, a nossa motivação. Eles estavam motivados, né, todos estavam organizados, ordenados para reconstruir o muro, mas começa essa zombaria justamente para começar a minar o coração de alguém, para que em algum momento eles dizem, realmente, né, essas pedras aí, todas quebradas, será que realmente ela vai dar um muro forte? Então, enfim, meus irmãos, toda dúvida implantada é o meio de a gente colocar, né, vamos dizer assim, algum empecilho para que fosse reconstruído. E, meus irmãos, nós estamos falando de uma grande obra aqui. Os muros, se eu não me engano, tinha 4 quilômetros de extensão no total e 20 metros no seu tamanho original, vamos dizer assim, da reconstrução. Então, não era uma obra pequena. Imagina vocês, nós vimos no capítulo passado, capítulo 2, Neemias, ele vai fazer, né, uma inspeção, ele olha tudo derrubado, tem um momento que ele não passa com o cavalo dele. Pensa a situação, ele não consegue passar, ele para, ele começa a olhar. E ele levou algumas pessoas com ele. E daí ele olha assim, eu fico imaginando, porque a gente às vezes assim olha o texto aqui, na verdade, o texto de Neemias aqui é um diário de Neemias, e eu fico imaginando, né, a situação que ele está passando. Ele está caminhando não, ele está a cavalo e a um certo momento ele não consegue passar. Então está cheio de entulho, está tudo bagunçado, está tudo destruído, está tudo um caos. E ele levou algumas pessoas com ele. Eu fico imaginando Neemias falando o seguinte, pensando e olhando e planejando. E ele disse assim, olha, tá vendo isso aqui? A gente vai reconstruir o muro. Daí eu fico pensando quem está com ele assim, a gente vai construir o muro? Daí eu fico pensando, olhando para tudo aquilo assim, nós vamos reconstruir o muro mesmo? Meus irmãos, não era uma tarefa fácil. Não era uma tarefa tranquila de se fazer. Qualquer coisa, meus irmãos, que poderia ser empregado ali como uma dúvida para reconstruir, realmente poderia ser muito fácil desmobilizar boa parte do povo, né? Quantos de nós, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente fala, qualquer indiada que a gente vai fazer, qualquer coisa que dificulte um pouco, a gente não vai fazer. Não acho que não é para mim. Então é muito fácil desmobilizar. Então, o que geralmente a oposição, ou que o inimigo das nossas almas, o que o diabo faz, é justamente fazer isso, é nos desmobilizar daquilo que realmente nós nos levantamos para fazer. Então sempre, meus irmãos, é impossível, preste atenção, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. É impossível, você vai sempre ter oposição toda vez que você decidir servir a Deus, servir a seu próximo, servir a sua igreja. Então isso tem que ficar bem claro, né? Na verdade, todos nós fomos avisados. Jesus fala, no mundo nós teremos essas dificuldades. Assim como ele sofreu, assim como ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Todos nós, em algum momento, teríamos que lutar. Porque o quê? O mundo odeia. O mundo não ama a Cristo, e muito menos os filhos de Deus. Então não pense que o bom relacionamento que você tem com algumas pessoas, não quer dizer que elas são estritamente suas adversárias, mas em algum momento os seus valores vão divergir e a pessoa que talvez tinha um bom relacionamento contigo vai começar a não gostar de você. Vai começar, e não só começar a não gostar de você, como vai se opor muitas vezes a você. Então, meus irmãos, isso tem que ficar muito claro. Então, é impossível nós fazermos a obra de Deus sem ter oposição. E uma coisa é certa, só tem oposição para quem faz alguma coisa. A gente, muitas vezes, se paralisa ou não faz nada porque a gente pensa assim, mas se eu começar a fazer, as coisas vão começar a ficar difíceis. É que nem um jogo de futebol, meus irmãos. Um jogo de futebol, né, para nós, né, acho que ninguém assiste aqui futebol, né? Mas assim, que nem jogo de futebol. Quem joga futebol, ele não está preocupado com um empurrão que ele vai receber, não está preocupado com um carrinho que ele vai receber. Ele quer jogar e quer ganhar o campeonato, quer ganhar o jogo, quer ganhar, enfim, quer chegar que o clube dele, o time dele ganhe e chegue no propósito final. Agora a pessoa vai pensar assim, não vou jogar futebol, senão vou me machucar. Não vou jogar futebol porque é perigoso, né? Vai que eu me machuque. Então, meus irmãos, só tem contusão para quem joga. Então você pode ser um nada, né? Pode ser um nada, mas também você não vai ganhar nada, você não vai fazer nada, não vai construir nada. É o mesmo que a gente dizer que o Ronaldo Fenômeno, ele desgraçou a vida dele por causa do futebol. Mas daí eu te pergunto, já ganhou uma Copa do Mundo? Você já algum dia ganhou um campeonato? Não,
porque às vezes a gente não faz nada. Mas ele fez, ele se machucou, teve uma contusão, teve, mas ele ganhou uma Copa do Mundo. Então, às vezes, a gente está preocupado em começar a fazer alguma coisa, mas está preocupado com a oposição e aquilo que a gente vai sofrer para fazer alguma coisa. Mas também a gente não vai conquistar nada, a gente não vai sair do lugar. Então, toda vez que nós nos levantarmos, de fato, nós temos que olhar para a glória futura, para o final daquilo que nós estamos buscando, que é a glória de Deus, que é, de fato, o povo de Israel estava ali disponível para reconstruir o muro, fortalecer a cidade, fortalecer a sua cultura, para que eles pudessem cultuar a Deus, para que eles pudessem servir a Deus e proteger dos seus inimigos. Eles viam o final de todas as coisas e, principalmente, eles estavam fazendo algo que era da vontade de Deus. Então, é certo, meus irmãos, só vai ter oposição quem, então, está fazendo alguma coisa. Se não está fazendo nada, não vai ter oposição mesmo, mas também não vai construir nada, não vai deixar legado nenhum. Você vai acabar sendo nada. É que nem uma expressão militar aí. A gente diz que tem alguns soldados que são mais na deles, assim, meio que se esconde, são os moita. São os moita, não fazem nada. E muitas vezes não servem para nada também. E muitas vezes, talvez, esses moita, quando acontecer uma guerra, vão ser aqueles que vão se fingir de morto para ninguém matar eles. Mas aí, muitas vezes, é engano deles, né? Porque, pelo menos antigamente, eles passavam para aqueles que estavam no chão, realmente mortos, e fincava a baioneta ali para poder ver se realmente estavam mortos, certificar que eles iam morrer de fato. Talvez o que não fez nada, além de não conquistar nada, não morreu nem dignamente, né? Morreu ali, se fingindo de morto. Então, meus irmãos, no reino de Deus, meus irmãos, não temos lugar para pessoas que ficam na moita. Nós precisamos de pessoas que de fato trabalhem e que de fato deslumbre a glória futura, que tenham honra, né, que se honrem em servir a Deus. Eles estavam ali lutando, meus irmãos, eles estavam lutando para que a reconstrução ela acontecesse. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos envolver, nos engajar, cooperar com a obra de Deus, de fato pensando na honra do que é servir a Deus, sentirmos honrados por poder servir a Cristo, sentimos honrados por poder estar na igreja e servindo uns aos outros. Nós precisamos pensar dessa forma, e você vai ter oposição. Você vai ter oposição, e você vai sofrer, e você vai sentir dor. Tem pessoas que elas se limitam, elas não querem sentir dor. Tem pessoa que deu o primeiro sinal, vou só dar um exemplo aqui, tá? Mas deu o primeiro sinal de dor de cabeça, já toma 2 paracetamol, porque ela não quer sentir dor. Não estou dizendo que você tem que ser um masoquista e tem que ficar com a dor de cabeça ali para não tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio, né? Então eu evito um monte, daqui a pouco passa. Então, mas parece que nós estamos em um tempo que eu não posso sentir dor para nada. Então, Deus o livre eu sofrer por alguém, sofrer pelo meu irmão, sofrer pela igreja, gastar o meu tempo com a igreja. Eu tenho que passar o dia todo na igreja, tem que ir no jejum, na oração, depois tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Parece que é difícil para nós sofrermos para construir uma cultura. E não só no âmbito aqui da igreja, e mais para frente, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é construir uma cultura, então, fortalecer uma cultura dentro da igreja, construir isso como um povo e como pessoas que estão sempre em missão, que estão sempre prontos, né, para marchar no momento que é necessário. Então, é isso nós vamos ver aqui um pouco mais adiante. Muito bem. Meus irmãos, não se engane. Né? O mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus e odeia os filhos de Deus. Meus irmãos, façam um teste. Façam um teste dentro da sua escola, no intervalo da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, né? Se oponha ou dê a sua opinião sobre algum determinado assunto que alguém está conversando sobre aborto e fale sua opinião como cristão, né? Digam para aqueles, por exemplo, que apoiam o aborto, que eles são assassinos. Veja se no final do dia eles vão te olhar da mesma forma. Veja se no final do dia eles vão aplaudir. Vocês acham que o mundo, as pessoas, vão aplaudir a nós com os nossos valores? Não vão. Eles vão se opor. E muitas vezes, meus irmãos, não é só não gostar da gente. Eles vão se opor. E todo momento que eles puderem zombar da gente. E é assim, quem é que já não foi zombado por ser cristão? Eles vão zombar de você. Vão zombar. Tenho certeza que o mundo, essa mentalidade do mundo, ele odeia a Cristo. Não se engane.
E, meus irmãos, no verso, então, 4 e 5, qual é a resposta, então, de Neemias a esse escárnio? Ele ora, faz uma oração precatória aqui, ele diz: ouve-nos, ó o nosso Deus, pois somos tão desprezados, fazem recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem, fazem também eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. A oração aqui de Neemias, meus irmãos, pode parecer um pouco forte, mas não é uma oração rancorosa. Ele tem em vista a glória de Deus, onde o próprio Deus está sendo ofendido por eles, porque o que eles estão fazendo é a obra de Deus. Eles estão reconstruindo os muros da cidade, fortalecendo aquilo que o próprio Deus então designou para que eles fizessem. Desde o início, onde Deus guiou Neemias para que ele pudesse falar com o rei, até os recursos e tudo aquilo que eles já estavam fazendo, a boa mão de Deus estava sobre eles. Então a zombaria que está sendo feita não era só individual a Neemias, onde ele se sentiria ressentido e ofendido, né? Neemias, provavelmente em sua oração, ele não estava aqui sendo alguém, um chorão. Não que um cristão não possa chorar da presença de Deus por as suas oposições, mas ele não está aqui, digamos assim, chorando, ele está chorando ou clamando a Deus, mas ele não está choramingando. O problema é que muitos de nós muitas vezes ficam choramingando para Deus e se ressentindo daquilo que acontece. E é aquelas histórias que nós vemos, né, muito pessoal, que as pessoas estão me perseguindo, estão fazendo isso comigo, por coisas muito mínimas. A gente sofre por coisas muito pequenas do nosso dia a dia, e muitas vezes não pelas coisas que são de Deus, não pela obra de Deus. A gente chora pouco pela igreja, a gente chora pouco pelos nossos irmãos, para que a glória de Deus, para que a fama de Jesus avance, para que a igreja de Jesus avance, para que Deus seja honrado no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Então Neemias está aqui orando contra o povo, mas confiando na justiça de Deus, sem ressentimento. Ele está preocupado para que a obra de Deus avance, para que os muros sejam reconstruídos, para que o povo não se desmotive e ore e confie em Deus. Então, porque os inimigos eles estavam provocando a Deus, a própria ira de Deus. É certo, meus irmãos, que e isso fica claro na Bíblia. No Novo Testamento a gente vê a experiência de Paulo. Quando Paulo ele está a caminho de Damasco, ainda Saulo, né? Ele está a caminho de Damasco e Jesus então aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Cristo. Então é isso que nós temos que ter em mente. De fato, meus irmãos, à medida que nós somos perseguidos, nós não estaremos sozinhos. Temos que ter isso em mente, nós não estaremos sozinhos. Cristo estará com nós. Se alguém nos persegue e faz injúrias injustamente, para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que servem a Cristo, Cristo estará conosco no meio das nossas aflições. Não tenham dúvidas, não tenho dúvidas. Mas a gente não vai ficar choramingando a Deus: por que não me responde, Deus? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Nós podemos sim chorar na presença de Deus, mas nós temos que chorar confiando que Deus está conosco e não ficar reclamando, não choramingando pelos problemas. Então, Neemias confia plenamente em Deus e naquilo que Deus está fazendo pelo seu povo. Então ora para que de alguma forma eles sejam abatidos, digamos assim, e que essa zombaria ela não permaneça, pois a própria honra de Deus está sendo aqui provocada, a própria ira de Deus está sendo provocada. Por quê, meus irmãos? Neemias, ele tinha... Ele estava em uma missão, o povo de Deus estava em missão, e nós também, meus irmãos, estamos em missão. Nós lutamos por algo muito maior, que é o reino de Deus. Todos nós, de alguma forma, estamos construindo uma cultura, fortalecendo uma cultura em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas casas, para que de fato a missão do Evangelho, do reino de Deus, ela cresça, ela avance, para que o reino de Deus avance. Como isso vai acontecer se de fato nós estivermos em missão, se nós formos intencionais, se o Evangelho de fato permear a vida das nossas famílias?
os nossos sentimentos, aquilo que nós somos, porque nós estamos preocupados com isso. Então não terá oposição que desmotivará as nossas vidas se Cristo está conosco. De fato, meus irmãos, tem pessoas, meus irmãos, que ainda têm muito medo. Tem pessoas que têm medo do diabo, ou acham que Cristo e o diabo estão numa luta, em algum momento que o diabo ele vence quando acontecem as coisas ruins, e em algum momento Jesus vence e daí a igreja triunfa. Não, Cristo já venceu. Nós em Cristo estamos sempre vencendo e avançando. O problema é que nós recuamos porque não confiamos muitas vezes em Deus. E muitas vezes temos medo, né? Tem gente que tem medo de ir na cozinha tomar um copo de água, sozinho. Meus irmãos, é fato. Nós, como cristãos, meus irmãos, Jesus está conosco. Nós devemos, sim, orar e confiar plenamente em Deus. Tá? E a partir de amanhã, meus irmãos, pode ir com a luz apagada até a cozinha tomar o seu copo de água tranquilamente, que não vai acontecer nada. Muito bem, meus irmãos, mas a gente tem que perceber, meus irmãos, que Cristo está conosco e essas coisas vão acontecer. Se o diabo aparecer para ti, repreende. Eu ouvi um pastor uma vez falar, e se ele materializar em ti, é matéria, agora não hora mais, sai no soco com ele. Mas ele virou gente, então, né, se agarra no pau com ele. Então, meus irmãos, a gente tem que perceber, meus, que Cristo está conosco. Nós devemos lutar as batalhas do Evangelho sem de fato estarmos fadigados, cansados. Devemos lutar com todas as nossas forças. Então, porque nós estamos em missão. Se não haver essa compreensão, meus irmãos, nós não teremos ações, nem de orar, nem de planejar, nem de seguir em frente. Nós precisamos ter isso. Se a gente está em missão, nós percebemos que a todo momento nós precisamos ser intencionais com as nossas famílias, empregando o Evangelho para as nossas esposas, as esposas ensinando seus filhos, os filhos ouvindo a palavra de Deus. Isso é a ação de uma reconstrução de uma cultura e de muros para fortalecer de fato as nossas famílias, as nossas igrejas. Nós precisamos ter essa intencionalidade, precisamos pensar dessa forma. E é isso, meus irmãos. O sofrimento e dor, meus irmãos, da oposição, elas fazem o povo de Deus avançar. Elas fazem o povo de Deus trabalharem e trabalharem com firmeza. Veja o verso 6. Após essa oração que Neemias faz, ele fala o seguinte: assim construamos o muro até metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Após eles orarem, meus irmãos, e confiarem em Deus, eles continuam. Então, mesmo não há progresso, meus irmãos, sem sofrimento e dor. Nós queremos nos privar, às vezes, de muitos problemas, de situações difíceis. Só que a gente não quer passar trabalho, mas a gente quer crescer, a gente quer avançar. Então, sem sofrimento e sem dor não há progresso, não tem como avançar. Eles sofrem a zombaria, sofrem toda a afronta, mas o que eles fazem? Oram a Deus. Oram a Deus e trabalham, e agem para que o muro seja reconstruído. Eles não ficam esperando, eles confiam em Deus e continuam trabalhando com essa zombaria que estava acontecendo. Então eles trabalham, se dedicam, existe uma firmeza do povo em saber que eles tinham uma missão, que era reconstruir o muro, que era fortalecer a sua cidade. Mas ainda assim, meus irmãos, do capítulo aqui, do verso 7 ao 9, há toda uma orquestração do inimigo. Agora não é mais só uma ofensa, a zombaria, isso se intensifica. Eles então planejam até mesmo um ataque físico, mas isso a gente já vai ver adiante. E em seguida, verso 7, então, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando, que as brechas começaram a fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Meus irmãos, mais uma vez eles se unem agora, e justamente porque eles veem o avanço da reconstrução do muro. O muro está pela metade. Se era 20 metros, 10 metros estão sendo construídos. E eles avançam, independente da oposição. Agora eles dizem, agora a gente vai ter que nos unir cada vez mais e vamos tentar fazer alguma coisa contra eles. Então, eles se unem, meus irmãos, e tentam causar confusão
aqui no meio do povo. Então, o inimigo ele tenta se infiltrar, né, para intimidar e desabilitar o povo de Deus a reconstruir o muro, né, ainda com as suas provocações. No verso 8 aqui, que eu li também, a estratégia aqui também é um ataque. Os adversários do povo de Deus se uniram, então, para atacar. Planejaram, então, um ataque físico, né, de poder, então, tentar matar os judeus, que é o que a gente vê no verso 11, pulando um pouquinho aqui. Ele fala: os nossos inimigos diziam, antes de saberem ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos. Pensa bem. Agora é risco de vida que eles estão correndo. Há uma orquestração de um ataque. Agora a coisa enfeiou. Aquilo que era só oposição agora é risco de vida. Havia um planejamento para que eles fossem, então, atacados e até mesmo mortos. O que Neemias faz? Mais uma vez no verso 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Mais uma vez ele diz, e nós oramos. Mas, meus irmãos, notem que ele não só ora, mas ele age. Neemias, ele ora a Deus, né, para que Deus o guiasse e orientasse, mas ele põe guardas para proteger o povo. Então ele age, meus irmãos, para que de fato eles possam então continuar avançando na reconstrução do muro. Neemias, ele tem aqui um aspecto de vigilância. O planejamento dele não é só orar, mas também ele está atento ao ataque, né, que poderia vir de forma iminente, sem aviso prévio. Então, ele também vigia, ele cuida, ele está atento aqui à ação de ficar, então, mobilizado também aos cuidados de um possível ataque. Então, na continuação, ele ora, ele vigia. Então, não basta, né, somente nós orarmos, né, diante de Deus, mas também termos cautela, também termos cuidado, também nos preparar para possíveis ataques. Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Mesmo que esteja tudo tranquilo em nossa vida, porque nós devemos estar preparados. Se a gente pensar em orar só no momento que há aflição, provavelmente nós seremos atacados e não estaremos prontos para futuros ataques. Porque muitos de nós não estamos preparados para sofrer determinadas aflições ou dores, porque muitas vezes nós não estamos conectados com Deus. Quando sobrevém uma luta, algo muito forte, a gente esmorece, porque nós deixamos de nos preparar. Vigiar, ter cautela, é nós andarmos com Deus em oração, em jejum, de fato nos aproximando cada vez mais de Deus, para que nós pudéssemos tomar as iniciativas certas. Ele então ora a Deus, mas ele se protege. Ele dá recursos ao povo para que eles pudessem, então, se defender. É isso que eles fazem. E é muito fácil, meus irmãos, nós caímos aqui em dois extremos, né? Ou nós queremos ser super espiritual, né? E às vezes vivemos aquela vida mais farisaica, onde a gente acha que nada pode nos atingir, né? E deixamos, né? Não vigiamos, não temos cuidado, e muitas vezes nós somos atingidos e não conseguimos, então, nos proteger. E também a gente às vezes quer ser muito ativista, né? Qualquer coisa a gente quer brigar. A gente quer, né? Eu oro, mas eu não aceito qualquer coisa, eu falo mesmo e ajo, e tomo e faço. E às vezes a gente quer ser muito ativista, quer ser muito ativo, só que a gente deixa de orar. Então, nada pode ser em extremidades opostas. Nós temos que orar, vigiar, confiar em Deus e nos preparar para qualquer adversidade. Sermos vigilantes, estarmos preparados, então, para possíveis batalhas. E não tem cristão que hoje não enfrenta lutas e dificuldades na sua vida diária, para qualquer coisa. O pastor Hernandes Dias Lopes, meus irmãos, ele faz um comentário bem interessante. Ele fala o seguinte: precisamos vigiar sempre, de dia e de noite. Muitos caem porque deixam de vigiar. Sansão caiu não diante de um exército, mas no colo de uma mulher. Davi não perdeu a mais importante batalha da sua vida no campo de guerra, mas na cama do adultério. O apóstolo Pedro, porque não vigiou, dormiu, porque dormiu na hora que devia orar, negou
ao Senhor. Às vezes perdemos batalhas, meus irmãos, não as batalhas, aquelas guerras que nós mais pensamos que é as mais difíceis. São pequenas coisas, meus irmãos, que fazem nós perdermos a batalha da vida cristã. Por pouco, meus irmãos, nós perdemos. Davi e Sansão eram homens fortes e guerreiros preparados para a luta. Mas eles não estavam preparados para pequenas batalhas, que é o que aconteceu. Davi adulterou, Sansão entregou o seu segredo, e isso não custou só problemas para a vida deles, mas para todo o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Entenda que nenhum pecado, meus irmãos, e aqui que fique claro em nossos corações, porque muitas pessoas pecam ou vivem uma vida assim, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço, as coisas, mesmo que eu pequei, a igreja está aí. Meus irmãos, todo pecado individual, ele tem consequências não só nas nossas vidas, mas na vida da igreja. Quando um membro peca e está em sofrimento e está distante de Deus, o povo de Deus também está em sofrimento. Então, meus irmãos, não existe pecado onde a gente diz, não, mas ninguém tem problema. Não, tem consequências no povo de Deus. Você faz parte de uma comunidade, quando você peca, você atinge também não só a santidade de Deus, mas também atinge o povo de Deus. O povo de Deus sofre pelo pecado dos seus membros. Então, meus irmãos, o pecado desses homens, a falta de vigilância desses homens, fez com que o povo de Deus também sentisse a amargura do pecado e as consequências sobre o povo de Deus. Muito bem, meus irmãos, então é isso que nós devemos pensar. Nós devemos orar, mas vigiar. E para qualquer coisa na nossa vida, nós devemos ter o máximo cuidado, Mantenhamos a atenção em coisas mínimas, para que de fato nós podemos fazer a vontade de Deus. Verso 13, meus irmãos, fora a oração existe estratégia. Neemias, ele não deixa de ter planejamento. Então, verso 13, nós vemos aqui: por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares mais abertos, distribuídos por famílias, armados com espadas e lanças e arcos. Então continua havendo planejamento. Verso 14, depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos filhos, por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e as vossas casas. Continua havendo planejamento. E aqui, meus irmãos, há uma ação dos homens a se planejarem, a estarem prontos para que eles pudessem então guardar o seu povo, as suas famílias. E meus irmãos, pensem bem, homens de Deus, meus irmãos, e mulheres de Deus, eles não procuram briga. Nós não procuramos briga, meus irmãos, mas também nós não somos covardes. Nós estamos nos preparando para nos proteger. Podemos não estar aqui buscando brigar com as pessoas, e esse não é de fato o nosso princípio. Nós não estamos aqui para brigar, mas também nós não somos covardes. Nós não calamos a nossa boca diante de coisas que de fato zombam do Evangelho ou que possam prejudicar o povo de Deus ou que possam abafar o Evangelho. Nós fizemos sim apologética, nós fizemos sim uma proteção para que nós podemos dar respostas para todos aqueles que se oporem a Deus e ao Evangelho. Então isso é muito importante, meus irmãos. Nós temos que estar prontos para defendermos e lutarmos contra a oposição, seja do nosso pecado. Nós temos aí 3 fontes, vamos dizer assim, uma divisão entre o mundo, o diabo e a nossa carne, que são uma forma de oposição a todos nós, mas nós estamos dispostos então a lutar contra todas essas coisas, contra o pecado e contra o inimigo. Nós estamos dispostos então a lutarmos, meus irmãos, pelas nossas igrejas, lutarmos pela verdade do Evangelho, pelos nossos irmãos, pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. Essa tem que ser a intencionalidade do povo de Deus: lutar pela sua igreja, lutar pelos seus filhos, lutar pelas suas casas, lutar pelos seus irmãos. Meus irmãos, não sejam fracos, meus irmãos. Não sejam fracos. Não sejam. Este mundo, meus irmãos, tentam de alguma forma enfraquecer o povo de Deus. Dizemos que nós somos nada. E principalmente, meus irmãos, me refiro aqui aos homens, meus irmãos, como os homens de hoje, a geração de homens de hoje, são muito fracas.
Como nascem cada vez mais homens fracos. E a tendência, muitas vezes, da nossa cultura é enfraquecer os homens de Deus, para que eles de fato não assumam as suas responsabilidades. Nós vemos muitas vezes, e não fracos só por falta de força física, ou muitas vezes a pessoa, mas eu não sou um homem fraco. Mas, meus irmãos, fraqueza não é só um ponto onde você possa ser forte e demonstrar em alguns pontos o que você faz ou deixa de fazer. Mas muitas vezes é a nossa omissão em fazer. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós justificamos os nossos medos para enfrentar os nossos inimigos, para enfrentar os nossos pecados. Tudo bem, meus irmãos, que todos nós lutamos contra o pecado, mas tem pessoas ainda que não conseguem se fortalecer e lutar contra o pecado, lutar contra pornografia, lutar contra não adulterar contra a sua esposa. E muitas vezes, meus, isso enfraquece o povo de Deus, isso enfraquece as famílias, isso prejudica as famílias da casa de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, de ser muitas vezes omissos, meus irmãos. Omissos de que forma? Quanto tempo nós gastamos em ler as Escrituras com nossas esposas? Quanto tempo nós gastamos em educar os nossos filhos? Pode ter gente que fica brava, mas não, está tudo bem. Mas, meus irmãos, quantas vezes no dia você consegue fazer isso? Você consegue fazer diariamente isso? Você educa seus filhos na fé? Daí não adianta, meus irmãos, nós ficarmos brabos. Nós podemos ser uma pessoa bem-sucedida no nosso trabalho. Nós podemos ter uma posição e um cargo muito eminente. Só que às vezes, meus irmãos, o Evangelho ele nos confronta porque nós sejamos, de fato, povo de Deus, homens de Deus. E homens de Deus não se omitem. Criar uma cultura na prática, meus irmãos, é educar os nossos filhos na fé. É orar com as nossas esposas. Você ora pela sua esposa? Você impõe a mão sobre ela e ora por ela? Você faz isso diariamente? Você ora pelos seus filhos? Você fica com preguiça? Às vezes é difícil, meus irmãos, nós, de fato, reconhecermos isso. É difícil reconhecer. Por várias vezes, e lutar, meus irmãos, não é ter o sentimento de não querer fazer. Muitas vezes a gente não está afim, a gente não quer, mas a gente luta. A gente luta porque a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente vai contra aquilo que vai nos impedir de ser bem-sucedido. Meus irmãos, vai haver dor, vai haver sofrimento para que você progrida na fé. Você quer avançar, você quer ser mais espiritual, você quer crescer na fé, você vai sentir dor. Várias vezes eu estava cansado, se eu vou deitar e dormir, eu acordo bem cedo, e a Lívia e a Juliana ficam um pouco mais tempo ali, porque, enfim, a rotina é um pouco diferente às vezes, e eu vou me deitar, e várias vezes eu pensei, eu vou me deitar. Eu disse, não vou me deitar, eu vou orar antes com elas. E várias vezes eu pensei, eu vou deitar. O que eu vou deitar? Eu fico 5 minutos, 10 minutos que eu vou gastar em oração com elas, que se rale o meu sono. Porque eu estou em luta, estou em batalha, meus irmãos. Às vezes a gente minimiza, a gente cria qualquer empecilho, a gente justifica tudo que é coisa na nossa vida, meus irmãos, e deixamos de fazer aquilo que é essencial. Meus irmãos, para reconstruir um muro não era fácil. Eles estavam correndo risco de vida, eles tinham que reconstruir, havia oposição. Eles estavam em missão, eles precisavam reconstruir o muro. A gente não pode se iludir, meus irmãos, que nós vamos conseguir ir contra a cultura deste mundo, contra essas coisas que nós vimos aí de feminismo. Eu sei que não é legal, mas pare um pouquinho e ouça um esquerdista, ouça as feministas, ouça o que está rolando um pouco aí fora e veja tão ruim que é a forma com que eles pensam, meus irmãos. Tu acha que eles vão brincar com o teu filho? Tu acha que eles vão brincar com a tua família? Não vão brincar, meus irmãos. E o que a gente está fazendo? Sendo omisso. A gente está deixando a TV educar os nossos filhos. O colégio educar, de alguma forma, moralmente os nossos filhos. E a gente está deixando os outros educarem os nossos filhos. Ah, mas eu faço isso. Mas é o suficiente? Uma batalha, meus irmãos, tem que ter preparo. É difícil às vezes ouvir, às vezes nos incomoda um pouco isso.
E às vezes a gente pensa assim, mas será que se a gente abrir os nossos olhos mesmos e ouvir um pouquinho o que as Escrituras nos diz, será que a gente realmente está focando nisso? Ou você está se dedicando mais ao seu trabalho? Você tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família, ótimo. Mas você está orando pela sua esposa? Você está orando pelos seus filhos? Você está educando eles na fé? É sério, meus irmãos. Reconstruir uma cidade não era uma tarefa fácil. Meus irmãos, era um muro enorme. E eles estavam reconstruindo, fazendo a vontade de Deus. É isso que nos faz, meus irmãos, lutar contra o pecado, lutar contra a oposição. Quando um amigo teu lá do grupo da faculdade, do trabalho, enviar uma pornografia para você, você vai jogar, vai mandar longe. Vai dizer, é lutar, meus irmãos. É lutar contra aquilo que a oposição está fazendo, está querendo fazer para que a gente peque contra Deus. Para que você sirva a sua família, para que você sirva a sua esposa, para que você sirva os seus filhos. A gente vive muitas vezes acomodado, achando que não vai acontecer nada, acha que não vai dar nada. Uso aqui o jargão do pastor Gabriel, não vai dar nada calça floreada. Está tudo de boa. Meus irmãos, nós estamos em constante batalha. O adversário vai tentar todos os dias nos derrubar, meus irmãos. Ele vai nos tentar. Ele vai tentar nos enfraquecer. À medida que ele enfraquece os homens que deixam de liderar as suas casas, que deixam de orar com as suas esposas, que deixam de educar os seus filhos na fé, vai enfraquecer a igreja também. O povo de Deus não vai cumprir a sua missão. Quantas pessoas com talentos, com dons, com vocações, e por que a igreja não cresce? Por que a gente não faz coisas extraordinárias? Por que nós não alcançamos mais pessoas? Às vezes é difícil, meus irmãos, ouvir isso, mas se estamos em missão, nós temos que sair da nossa comodidade, ou sair de focos errados, onde nós gastamos energia para várias coisas, mas não estamos preocupados em edificar uma cultura, fortalecer uma cultura em nossas famílias. Na prática é isso. Na prática é isso. O sofrimento e a dor são um preço, meus irmãos, do progresso. Você quer progredir espiritualmente? Você quer que seu casamento permaneça? Você quer que seus filhos amem a igreja, amem a Jesus, amem seus irmãos? Somente, meus irmãos, é se nós sofremos e temos, muitas vezes, padecer dor para defender a nossa casa. Jesus sofreu, meus irmãos, e sentiu a dor da igreja. Jesus sentiu a dor de todos nós para que nós pudéssemos avançar, para que nós pudéssemos vencer. Jesus é o nosso maior exemplo, meus irmãos, para que nós progredíssemos em nossa fé. Jesus sofreu. Jesus sentiu dor pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar fortalecidos nele, para que nós pudéssemos então vencer o mundo, assim como ele venceu. Jesus é o nosso maior exemplo, onde ele, de fato, nos sofre, sente dor, para que nós pudéssemos, então, estar em sua presença. Jesus é o nosso exemplo, no qual se doa, onde sofre oposição, onde é escarnecido na cruz. Não só dos seus opositores, meus irmãos, mas muitas vezes oposições daquelas pessoas que diziam seus próprios discípulos. Jesus foi odiado, meus irmãos. Judas odiou Jesus, Judas vendeu Jesus. Jesus passou todo tipo de situação para que nós pudéssemos então estar aqui desfrutando da sua maravilhosa graça. Então, meus irmãos, como levar a obra de Deus adiante, verso 15 e até o final aqui, ele fala o seguinte: quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos seus homens trabalhavam na obra e metade empunhavam as lanças, os seus escudos, arcos e couraças. Os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Então eles progrediram, eles continuaram, eles avançaram.
Então, meus irmãos, verso 15, o que aconteceu? Eles voltaram a fazer a obra de Deus, fizeram a sua parte. Eles oraram, mas fizeram a sua parte. No verso 16 e 18, eles mantiveram as mãos ocupadas e os seus olhos abertos. Eles vigiaram, eles prestaram atenção no que estava acontecendo. No verso 18 ainda aqui, eles mantinham ouvidos atentos à chamada de emergência. Havia alguém que estava também com uma trombeta para tocar, que toda vez que pudesse vir um perigo eminente, eles estariam prontos também para lutarem contra o inimigo. Então eles estavam com ouvidos abertos, eles estavam atentos, vigiando. No verso 19, eles uniram-se diante do perigo eminente. Então toda vez que a trombeta tocasse, eles deveriam então se reunirem para lutar contra os inimigos. O povo de Deus precisa estar unidos uns com os outros para lutarem contra toda a adversidade. Eles fizeram isso como povo de Deus. No verso 21, eles perseveraram e trabalharam incansavelmente para servir a Deus, de fato, prontos para exercer o seu ofício. Vejam o verso 21, por exemplo. Assim continuamos o trabalho, sendo que a metade dos homens empunhavam as lanças ao alvorecer até ao anoitecer. Meus irmãos, eles se protegiam de noite, estavam prontos para lutar, e de manhã eles trabalhavam, ao alvorecer eles trabalhavam. Então eles trabalhavam e estavam prontos para lutar à noite, para vigiar, para se proteger. Era incansável. Em toda a luta, meus irmãos, nós devemos que ter em mente que nós devemos confiar em Deus, mas sempre estarmos prontos para agir. Olha o que ele fala no verso 23. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus ajudantes, nem os homens de guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa, cada um ficava com a sua arma na mão. Eles estavam totalmente prontos para enfrentar qualquer adversidade, qualquer luta necessária. Então, meus irmãos, como isso pode se dar? E aqui eu quero usar Calvino aqui nas minhas aplicações, da seguinte forma, para que nós possamos compreender quanto é importante que o povo de Deus ore, confie em Deus e possa estar vigilante sempre, meus irmãos, em uma perspectiva de missão. Deus nos deu uma missão para cumprirmos nesse mundo, e isso acontece quando nós fortalecemos a nossa cidade, quando fortalecemos o povo de Deus e reconstruímos e fizemos a missão de Deus que Ele nos ordenou. Veja bem como Calvino ele expressa aqui um sermão que ele fala sobre perseguição. Ele fala o seguinte: mas como a perseguição sempre é severa e amarga, consideremos como e por quais meios os cristãos podem se fortalecer com paciência para resolutamente exporem a sua vida pela verdade de Deus. Ele usa o verso aqui do texto de Hebreus 13:13, ele fala o seguinte: saiamos da cidade para o Senhor Jesus, levando o seu vitupério, levando a sua afronta, a sua ofensa. Então ele fala aqui que ele nos lembra que, embora as espadas não sejam desembainhadas contra nós, nem o fogo aceso para nos queimar, não podemos ser verdadeiramente unidos ao Filho de Deus enquanto estamos arraigados neste mundo. Portanto, um cristão, mesmo em repouso, sempre tem um pé pronto a marchar para a batalha. Meus irmãos, mesmo em repouso, mesmo, vamos dizer assim, aonde nós achamos que devemos estar em descanso, nós devemos estar pronto para marchar para a batalha. Mesmo que você não esteja enfrentando nenhuma oposição neste primeiro momento, você tem que estar pronto para marchar na missão de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos então estar prontos, habilitados. Se nós queremos ter parte com o Filho de Deus, nós também vamos sofrer e termos dores. Então, meus irmãos, o que nós devemos ter para nos inspirar, para nos dar coragem? Que nós temos verdadeira coragem, podemos lutar e assumir a missão que Deus nos deu. Qual é a missão, meus irmãos? A vocação que Deus deu a todos nós, glorificar a Ele. E nós glorificamos a Ele quando cuidamos das nossas famílias, quando, como eu falei, oramos pelas nossas esposas incessantemente, oramos pelos nossos filhos, educamos nossos filhos, servimos a Deus na igreja, viemos à igreja, educamos os nossos filhos na fé. Então, meus irmãos, o que pode trazer essa inspiração? Nós temos que, em primeiro lugar, meus irmãos, considerar quão preciosa é a nossa confissão de fé, naquilo que nós cremos, do Deus que nós cremos e o quanto nós confessamos essa fé e mantemos firme a nossa fé em Jesus com a nossa família.
Meus irmãos, nós temos que ser inflamados. Tenham plena certeza, meus irmãos. Nada nos convence, nada nos inflama mais do que o próprio Evangelho, meus irmãos. Seguir a Deus é ser inflamados pelo Evangelho. Aonde quer que nós sejamos chamados, aonde quer que Deus nos chame para cumprir a nossa vocação, nós devemos ser inflamados pelo Evangelho. E principalmente, meus irmãos, dar tal autoridade à palavra de Deus, que ela seja autoridade em nossas vidas, porque enquanto ela não for, qualquer ruído, meus irmãos, neste mundo, vai influenciar nossas vidas. Qualquer ruído vai fazer a gente ser flexível e deixar que essa cultura adentre as nossas famílias sem nenhum tipo de filtro. Elas vão entrar, vão minar as nossas famílias e os nossos filhos, as nossas esposas e as nossas famílias serão desgraçadas. As nossas famílias não progredirão na fé, porque simplesmente o Evangelho deixa de inflamar e ter a autoridade que ele merece em nossas vidas. Então temos que saber, meus irmãos, qual é o nosso cristianismo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? De que forma nós estamos nos fortalecendo? Qual é a nossa fé? O que temos de defender? O que devemos seguir? Nós devemos saber. Se você não sabe muito bem o que você tem que defender, de que forma você defender, quais os pilares que firmam a sua fé e o quanto você tem que fazer isso no meio da sua família, meus irmãos, você não vai progredir. Nós devemos saber qual é a regra que Deus nos deu, meus irmãos. Nós temos que ser inteirados da vontade de Deus na nossa vida para que nós possamos cumprir a nossa missão. Ou senão, meus irmãos, nós não teremos ousadia de ir contra as falsidades deste mundo, contra as superstições deste mundo. Nós seremos facilmente invadidos porque os nossos muros estão ainda sem serem fortalecidos e reconstruídos. Satanás, meus irmãos, vai introduzir facilmente e corromper a simplicidade da doutrina de Deus nos nossos corações. O mundo não brinca. Facilmente ele vai nos ser infiltrado em nosso meio e ele vai plantar em nós coisas que farão que a simplicidade, a pureza da doutrina de Deus e a beleza da doutrina de Deus nos nossos corações será facilmente minada e nós perderemos a batalha. Vamos colocar de pé? Deus bendito, Pai eterno, diante da Tua santa presença, damos graças a Ti por tudo quanto tem feito em nosso meio, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a vencer as batalhas, Senhor, contra os nossos opositores, contra os nossos inimigos, contra o nosso pecado, contra o mundo, Pai. Para que a Tua igreja, Pai, construa de fato este muro, onde fortalece o Teu povo para cumprir a Tua missão, para proteger e fortalecer o Teu povo. Assim, na nossa prática, possamos cuidar, Senhor, da Tua casa, cuidarmos dos nossos irmãos, cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, e que possamos encarar isso, Pai, com toda a seriedade, Pai, pois o mundo não brinca, Senhor, e sabemos, Pai, que se nós não estivermos prontos, preparados, em oração e também em vigilância, nos preparando e nos protegendo para que possamos, Senhor, estar sempre prontos para batalhar, Senhor, para que os nossos corações possam estar sempre alinhados com a Tua verdade e com a Tua vontade, para que possamos permanecer, Senhor. Se nós não fizermos isso, facilmente seremos abatidos, mas ao contrário, confiamos em Ti, temos plena certeza que o Senhor luta por nós, luta por Tua igreja, luta pelo Seu povo, e é nessa confiança em Cristo, que lutou, Senhor, que sofreu oposição, para que nós pudéssemos, Pai, vencer o mundo, é que nós confiamos em Ti e lutamos as nossas batalhas confiando plenamente em Cristo. Oramos e Te somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém.